Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Divisão de radicais, né? Já vimos que a raiz quadrada, né, de 4 nonos é igual a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9, né? Bom, logo, podemos escrever que, né, raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de nono é igual a raiz quadrada de 4 nonos. Quer dizer, se eu posso escrever uma raiz quadrada de 4 nonos como uma raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9, né? Da mesma forma, se eu tenho raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9, né? Eu posso escrever a raiz quadrada de 4 nonos, tá certo? Então, de forma semelhante, temos, né? Raiz cúbica de 17 dividido pela raiz cúbica de 4, eu posso escrever como raiz cúbica de 17 sobre 4, tá? Bom, um outro exemplo, né? Raiz quinta de 3 dividido pela raiz quinta de 8. Eu posso escrever como raiz quinta de 3 oitavos, certo? Bom, de modo geral, na divisão de radicais de mesmo índice, né, mantemos o índice e dividimos os radicais, né? Quer dizer, se o índice da minha raiz é o mesmo, tá? Eu posso manter aqui o meu índice e simplesmente dividir os radicais, tá certo? Então, alguns exemplos, né? Raiz de 8 dividido pela raiz de 2 vai ser igual a raiz de 8 sobre a raiz de 2. Isso vai ser igual a raiz de 8 sobre 2, né? Isso numa única raiz, né? 8 dividido por 2 é 4, isso vai dar raiz quadrada de 4. Isso vai ser igual a 2, tá? A raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2, né? Isso é igual a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada de 2. E aí eu posso escrever como raiz quadrada de 8 sobre 2, né? 8 dividido por 2. Isso vai dar raiz quadrada de 4, que vai ser igual a 2. Resposta final, tá? Raiz cúbica de 30 dividido pela raiz cúbica de 18, tá? Eu posso escrever raiz cúbica de 30 sobre a raiz cúbica de 18. Eu posso escrever, né? Isso vai ser igual a raiz cúbica de 30 sobre 18, tá? Simplificando em cima e embaixo por 6, tá? Dividindo por 6 em cima e embaixo. 30 dividido por 6, 5. 18 dividido por 6, 3. A resposta final, raiz cúbica de 5 terços. Show? Raiz quinta de a quarta, b ao cubo, dividido por raiz quinta de a, b ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quinta. Isso vai ser igual, né? A raiz quinta de a quarta, b ao cubo, sobre a raiz quinta de a, b ao quadrado, né? Então, e aí isso vai ser igual, eu posso escrever isso como a raiz quinta de a quarta, b ao cubo, sobre a, b ao quadrado. E aí o que que acontece, né? Divisão de potência de mesma base. Então, o que que acontece? A gente repete a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar raiz quinta, a elevado à quarta dividido por a, né? Então, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, tá? 4 menos 1, 3. Show? Vou repetir a base, que é o 3, e vou subtrair os expoentes. Vou diminuir os expoentes. 3 menos 2, 1. Tá? Resposta final, raiz quinta de a ao cubo, b. Tá? B elevado a 1, né? Tá? Divisão de potência de mesma base, tá? A gente repete a base, conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 1, se não tem nada em cima do A, é 1, né? 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. Ok? Show? Se os radicais forem diferentes, devemos reduzi-los ao mesmo índice e depois efetuar a operação, né? Então, por exemplo, né? Raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 4, né? Não dá para dividir, né? Porque o índice, né? Os índices são diferentes, né? Eu só consigo dividir, né? Se forem semelhantes, quer dizer, para que sejam, para serem semelhantes, né? O índice tem que ser o mesmo, tá certo? Bom, nesse caso, o que que nós temos que fazer, né? Temos que reduzir ao mesmo índice, né? E aí, como é que a gente faz, né? Vamos tirar o MMC entre 3 e 2, tá?
O MMC entre 3 e 2 é o 6, tá? Então, vai ficar assim, tá? Olha só. Eu tenho raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 4. E aí eu vou ter raiz quadrada de 5 sobre a raiz cúbica de 4, tá? Bom, o meu índice, o meu MMC é o 6, tá? E aí, o que vai acontecer, né? 6 dividido por 2, 3. Em cima do 5 aqui tem 1, tá certo? Se não tem nada em cima do 5 é o 1, né? Então, fica assim, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Vai ficar 5 elevado ao cubo, tá? Embaixo, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 4 elevado ao quadrado, tá? Então, vai ficar assim, raiz sexta de 5 ao cubo dividido, né, sobre, né, raiz sexta de 4 ao quadrado, tá? E aí eu vou escrever isso como raiz sexta de 5 ao cubo dividido pela raiz... Desculpa. Raiz sexta de 5 ao cubo dividido por 4 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz sexta, 5 ao cubo, 125, 4 elevado ao quadrado, 16, tá? Para por aqui, por quê? Porque não tem raiz exata, tá? Então, resposta final, raiz sexta de 125 sobre 16. Raiz cúbica de AB ao quadrado dividido por 3 raiz quinta de B ao cubo, tá? O que acontece, né? Vamos fazer a divisão, tá? O MMC entre 3 e 5, né? Quer dizer, como os nossos índices aqui são diferentes, o que eu vou ter que fazer? O MMC entre 3 e 5 vai ser 15, tá? Então, meu índice agora vai ser 15. E aí, como é que vai ficar, né? Vai ficar assim, raiz de índice 15 de A elevado a 5, B elevado a 10. Por quê? 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1, o A está elevado a 1. 5 vezes 1, 5. O B está elevado a 2. 5 vezes 2, 10, tá? Aí, olha só. 3 que multiplica, tá? Raiz de índice 15 de B elevado a 9. Por quê? 15 dividido por 5 é 3, tá? O 5 aqui do índice da raiz, tá? 3 vezes 3, 9. E aí fica assim. 1/3, né? O 3 está aqui embaixo, se não tem nada aqui, é 1, tá? 1/3 que multiplica. Raiz de índice 15 de A elevado a 5, B elevado a 10 sobre B elevado a 9. Bom, aí o que acontece, né? 1/3, tá? Raiz de índice 15. O A elevado a 5, ele não divide com ninguém, então vou repetir, tá? B elevado a 10 dividido por B elevado a 9, o que acontece, né? A gente conserva a base, que é o B, e subtrai os expoentes, divisão de potência de mesma base, tá? Conserva a base, repete a base, subtrai os expoentes, 10 menos 9, 1. Vai ficar B elevado a 1, que é B, tá? Resposta final, 1/3 vezes raiz de índice 15, A elevado a 5, B. Show! Racionalização de radicais. Isso aqui é uma parte importante da nossa matéria, tá? O que acontece, né? Considere a fração 3 dividido pela raiz de 3. Desculpa. 5 dividido pela raiz de 3, tá? Cujo denominador é um número irracional. Bom, vamos agora multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por raiz de 3, obtendo uma fração equivalente, né? Se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, né, eu obtenho o quê? Uma fração equivalente, tá? Por que eu estou fazendo isso? O que acontece? Não é conveniente que tenhamos no nosso denominador um número irracional. A raiz de 3, tá? A raiz quadrada de 3 é um número irracional, tá? Então, assim, o ideal é que a gente encontre uma maneira de eliminar essa raiz de 3 do denominador, tá? E a maneira que nós vamos encontrar para fazer isso é através da racionalização de radicais, tá bom? Então, veja bem, eu tenho 5, né, dividido pela raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3, tá? O que vai acontecer? 5 vezes a raiz quadrada de 3, 5 raiz de 3. Agora, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, o que acontece? Eu não tenho mais no meu denominador
um número irracional, eu tenho agora um número inteiro, tá? Na verdade, eu vou ter um número natural, né? É, inteiro, né? Acho que eu posso dizer que eu posso ter um número negativo, não tem nenhum problema, né? Eu só não posso ter zero no meu denominador, mas eu posso ter um número negativo. Então, eu posso ter no meu denominador um número inteiro. Show? Eu tinha um número irracional no denominador e agora eu tenho um número inteiro no meu denominador, tá? Quer dizer, fazer essa divisão agora fica muito mais tranquila, lógico, né? A calculadora está liberada, mas ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer essa divisão, né? Mas enfim, tá? É importante que se faça essa racionalização. É importante eliminar, tá, o número irracional do denominador, tá bom? Então, observe que a fração equivalente 5 raiz de 3 sobre 3 possui denominador racional, tá? Ou, quer dizer, tem um número inteiro aqui no meu denominador, tá? Show? Eu tinha um número irracional, agora eu tenho um número racional, ou um número inteiro no meu denominador, tá bom? A essa transformação damos o nome de racionalização de denominadores, tá? A racionalização de denominadores consiste, portanto, na obtenção de uma fração com denominador racional, ou inteiro, né? Tá? Quando a gente fala racional, por quê? Porque eu posso escrever em forma de fração, tá? Bom, equivalente a uma anterior que possua um ou mais radicais em seu denominador, tá? Então, consiste, portanto, na obtenção de uma fração com denominador racional equivalente a uma anterior, tá? Que possuía um ou mais radicais em seu denominador. Então, para racionalizar o denominador de uma fração, devemos multiplicar os termos dessa fração por uma expressão com radical denominado fator racionalizante, de modo a obter uma nova fração equivalente, com o denominador sem o radical. Então, se eu tenho um radical no meu denominador, tá? E esse radical não é exato, se não é uma raiz exata, se é um número irracional, eu devo fazer a racionalização, tá? Vamos ler de novo? Olha só. A essa transformação, quer dizer, o que eu fiz, né? Eu transformei um número irracional em um número racional. A essa transformação, damos o nome de racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores consiste, portanto, na obtenção de uma fração com denominador racional, equivalente a uma anterior, tá? A uma fração anterior, né, que tinha como denominador um número irracional, que possuía um ou mais radicais em seu denominador, tá? Bom, para racionalizar o denominador de uma fração, devemos multiplicar os termos dessa fração por uma expressão com radical, denominado fator racionalizante, de modo a obter uma nova fração equivalente, com o denominador sem o radical. Show? Olha só. Bom, os principais casos de racionalização, né? Algumas situações, né, envolvendo a racionalização. Olha só. O primeiro caso, o denominador é um radical de índice 2, tá? Então, a minha raiz aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui no meu denominador uma raiz de índice 2 é uma raiz quadrada, tá? Então, olha só. 5 dividido pela raiz de 2, né? A raiz de 2 é um número irracional. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo, tá? Pela raiz de 2. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, tá? A raiz de 2 vai ser o meu fator racionalizante, tá? E aí o que vai acontecer? 5 vezes a raiz de 2, 5 raiz de 2. A raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2 ao quadrado, né? Tá? Que vai ser a raiz de 4, né? Bom, e aí como é que fica? 5 raiz de 2, aqui corta, né? Esse 2 corta com esse índice 2. O que sobra? Sobra o 2, né? Raiz quadrada de 4, 2, tá? Pode-se fazer essa leitura também, tá? Raiz quadrada de 4 sobre 17. Eu vou escrever raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 17. Isso vai dar... A raiz quadrada de 17 agora
é um número irracional, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter 2, a raiz quadrada de 4 é 2, 2 sobre raiz quadrada de 17, eu agora tenho um número irracional no meu denominador, e aí eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 17, tá vendo? Tá? E aí vai ficar assim, 2 raiz de 17, tá? Sobre raiz quadrada de 17 ao quadrado, né? Isso vai dar 2 raiz de 17 sobre 17. O 17 agora não é mais, né, um número irracional, quer dizer, não é mais uma raiz quadrada de 17, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma racionalização, tá? 3 sobre 5 raiz de 7, né? Como é que eu faço para racionalizar isso aqui? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 7. Então, fica assim, 3 vezes raiz quadrada de 7 sobre 5 raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7. Estou multiplicando em cima e embaixo pela raiz quadrada de 7, tá? Eu estou racionalizando. O meu fator de racionalização é raiz quadrada de 7. Como é que vai ficar em cima? 3 raiz quadrada de 7. Como é que vai ficar embaixo? 5 raiz quadrada de 7 ao quadrado, tá? E aí como é que fica? Em cima, 3 raiz quadrada de 7. O 7 sai da raiz, vai ficar 5 vezes 7, tá? E resposta final, 3 raiz quadrada de 7 sobre 35, tá? Se der para simplificar esse 3, quer dizer, esse numerador, tá? Com esse denominador, a gente também vai simplificar. Se não der para simplificar, deixa quieto. No nosso caso aqui não dá para simplificar, então deixa quieto, tá bom? Resposta final, 3 raiz de 7 sobre 35. Show? Vamos seguir. Nos exemplos anteriores, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 17 e raiz quadrada de 7 são os fatores racionalizantes, né? De modo geral, raiz quadrada de A é o fator racionalizante de raiz quadrada de A, pois raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A vai ser igual a raiz quadrada de A elevado ao quadrado, que vai ser o próprio A. Quer dizer, eu consigo eliminar a raiz quadrada, a raiz, né, do denominador, tá? Então, nosso fator racionalizante, tá? No caso da raiz quadrada de A, é a própria raiz quadrada de A. O segundo caso, olha só, isso aqui é importante para a gente. O denominador é um radical de índice diferente de 2. Por exemplo, 3 sobre raiz cúbica de 7, tá? Bom, isso vai ser igual a 3 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado. Mas aí, olha só, por que o meu fator racionalizante é raiz cúbica de 7 ao quadrado? Por que 7 ao quadrado, tá? O que acontece? Eu preciso que o meu resultado aqui, tá, seja, para eu eliminar esse 7 aqui da raiz, tá? O que eu tenho que fazer? Esse 7 tem que estar elevado ao cubo, tá? Para esse 7 estar elevado ao cubo, eu tenho que multiplicar ele por 7 elevado ao quadrado, concorda? Multiplicação de potência de mesma base, né? 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2, né? A gente repete a base, né? Que é o 7, e somos os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, para eu eliminar esse 7 aqui dessa raiz, né? Dessa raiz cúbica, esse 7 tem que estar elevado ao cubo. Para ele estar elevado ao cubo, eu tenho que multiplicar essa raiz cúbica de 7 pela raiz cúbica de 7 ao quadrado, tá? Eu tenho que encontrar um fator racionalizante, tá? De forma que quando eu multiplique aqui, ó, tá? Eu consiga eliminar da minha raiz. Então, e aí o que acontece? O meu fator racionalizante é a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Então, em cima, 3, que multiplica raiz cúbica de 7 ao quadrado. Embaixo, raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado, tá? Então, aí em cima vai ficar 3 raiz cúbica de 7 ao quadrado, e embaixo, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, tá vendo? Olha lá, ó. Raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado, olha lá, ó. 7 elevado a 1 vezes 7 elevado ao quadrado, 7 elevado ao cubo. E aí o que acontece? Eu consigo eliminar, tá, esse 7 da raiz, tá?
Eu consigo cortar esse 3 com esse 3, o que é que sobra? Sobra o 7. Então, eu eliminei a raiz do denominador. Em cima, como é que fica? 3 raiz cúbica de 7 ao quadrado, tá? Beleza? Ah, eu devo escrever raiz cúbica de 49? Tanto faz, tá? Tanto faz. O objetivo aqui é a gente fazer a racionalização, tá? Como não dá para simplificar esse 3 com esse 7, quer dizer, não vai dar para extrair raiz cúbica de 49, tá certo? Então, para por aqui. Resposta final, tá bom? 2 dividido pela raiz quinta de 2 ao cubo. Tá? Isso vai ser igual a 2. O meu fator racionalizante aqui vai ser raiz quinta de 2 ao quadrado. Por quê? Olha só. Eu preciso, para eliminar o 2 aqui da raiz, eu preciso que o meu 2 esteja elevado à quinta potência, tá certo? 5, né, vai cortar com esses 5 e o 2 vai sair da raiz. Mas para isso acontecer, tá, eu tenho que multiplicar 2 ao cubo pela, né, raiz quinta de 2 ao cubo pela raiz quinta de 2 ao quadrado, tá certo? Por quê? Multiplicação de potência de mesma base, multiplicação de potência de mesma base, né? A gente conserva a base e soma os expoentes, 3 mais 2, 5. Então, o meu fator de racionalização vai ser a raiz quinta de 2 ao quadrado, tá? E aí, como é que vai ficar? Em cima, eu vou multiplicar, vai ficar 2 vezes raiz quinta de 2 ao quadrado, e embaixo, raiz quinta de 2 ao cubo vezes a raiz quinta de 2 ao quadrado, tá? Isso vai ser igual a 2 raiz quinta de 2 ao quadrado sobre raiz quinta de 2 à quinta, né? Esse 5 corta com esse 5, o que que sobra? Sobra o 2, né? Em cima, como é que fica? 2 raiz quinta de 2 ao quadrado e embaixo um 2. Esse 2 eu posso cortar com esse 2, tá? Posso dividir. 2 corta com 2. O que que sobra? Raiz quinta de 2 ao quadrado. Show? 12 dividido por raiz sétima de 3 à quarta potência. Então, o meu fator racionalizante vai ser 3 elevado ao cubo. Por quê? Porque eu preciso encontrar um 3 elevado à sétima potência. Para eu cortar esse 7 com esse 7, tá? Para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por raiz sétima de 3 elevado ao cubo. 3 elevado à quarta vezes 3 elevado ao cubo vai dar 3 elevado à sétima. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. 4 mais 3, 7. Show? Então, raiz sétima de 3 elevado à quarta vezes raiz sétima de 3 elevado ao cubo, raiz sétima de 3 elevado à sétima potência. Em cima, como é que fica? 12 vezes raiz sétima de 3 ao cubo, tá? Sobre raiz sétima de 3 à quarta vezes raiz sétima de 3 ao cubo. Vai ficar 12 raiz sétima de 3 ao cubo sobre raiz sétima de 3 à sétima. Esse 7 corta com esse 7, o que é que sobra? Sobra só o 3. E em cima, 12 raiz sétima de 3 ao cubo. Em cima não tem o que fazer. Agora, 12 dá para dividir por 3, tá? 12 dividido por 3, 4. O que que sobra? 4 raiz sétima de 3 ao cubo. Resposta final, 4 raiz sétima de 3 ao cubo. Show? Nos exemplos, raiz cúbica de 7 ao quadrado, raiz quinta de 2 ao quadrado e raiz sétima de 3 ao cubo são fatores racionalizantes, tá? São os fatores racionalizantes. Quer dizer, o meu fator racionalizante aqui foi o raiz quinta de 2 ao quadrado, o meu fator racionalizante aqui foi o raiz sétima de 3 ao cubo. Então, de modo geral, tá? A raiz n, né, de índice n, de a elevado a n menos m é o fator racionalizante de raiz quadrada de índice n de a elevado a m. Olha só, n menos m. Olha só, eu tenho aqui, ó, 5 menos 3. Tá vendo? Vai lá 2, olha lá, tá vendo? Ah, o meu fator de racionalização, tá vendo? Olha só. Raiz 7, né? 7 menos 4. O meu fator de racionalização vai ser 3 elevado ao cubo. Vai ser o 3, tá vendo? Ó, 7 menos 4, 3. Quer dizer, n menos m. Tá? O meu fator de racionalização, tá? Aqui, ó. 5 menos 3, 2.
7 menos 4, 3, tá bom? Então, meu fator de racionalização, o que eu faço? Eu pego o índice da raiz, subtraio da potência, tá? Do índice, tá? Então, vai ficar o índice n menos m. Então, a elevado a n menos m. O n, tá? É o índice, menos o m, que é a minha potência. Show? Beleza? Então, vamos seguir. Bom, o terceiro caso, né? O denominador é uma adição ou subtração de dois termos em que pelo menos um deles é radical. Então, terceiro caso, né? Isso aqui é importante, tá? O denominador é uma adição, uma soma ou uma subtração de dois termos em que pelo menos um deles é radical. Então, olha só. Eu tenho 5 dividido pela raiz de 2 mais raiz de 3. E aí o que acontece, né? O famoso produto notável, né? Então, quando eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3, o meu fator racionalizante vai ser raiz de 2 menos raiz de 3. Lembra do produto notável, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, o meu fator racionalizante aqui vai ser raiz de 2 menos raiz de 3, né? Então, em cima vai ficar 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 3, e embaixo raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 3, tá? E aí o que acontece, né? Isso aqui é um produto notável, lembram? Né? Quando eu tenho o produto da soma pela diferença, né? Eu tenho o quadrado do primeiro, né? 2 elevado ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, menos, tá? O quadrado do segundo, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3, tá? Como é que fica, então? 5 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2 menos 3. E aí como é que fica, né? 5 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3 sobre menos 1. Esse 5 dividido por menos 1 vai dar menos 5, tá? Então, resposta final, menos 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 3, tá? Menos 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 3 é a nossa resposta final, tá? Aqui nós usamos um produto notável, né? Um recurso que é um produto notável, tá? O produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 5. Então, o meu fator de racionalização vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5, né? Por quê? Porque quando eu multiplicar raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5, né, com a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 5, isso aqui é um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença, tá? O resultado disso é o quê? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, como é que fica, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5, tá? E aí fica assim, em cima vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. E embaixo vai ficar raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7 mais 5. E em cima vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 7, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 2 vezes 7, mais raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Chuveirinho, tá? A distributiva, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes 5. E embaixo vai ficar o produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? E aí fica assim. Raiz quadrada de 2 vezes 7, raiz quadrada de 14, mais raiz quadrada de 2 vezes 5, raiz quadrada de 10, tá? Embaixo, né? O quadrado do primeiro, 7, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, 7, menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, 5, tá? Resposta final, raiz quadrada de 14, né? 7 menos 5, 2, tá? 7 menos 5, 2. Resposta final, raiz quadrada de 14 mais raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 2. Não dá para somar,
porque não são semelhantes, não dá para dividir, para por aqui. Resposta final, raiz quadrada de 14 mais a raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 2. Tá bom? 1 sobre a raiz quadrada de 11 menos 3, tá? Isso vai ser igual. O meu fator racionalizante vai ser quem? Vai ser raiz quadrada de 11 mais 3, tá certo? Olha lá, ó. 1 sobre raiz quadrada de 11 menos 3, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 11 mais 3, né? E aí fica assim, uma vez raiz quadrada de 11 mais 3 é o próprio raiz quadrada de 11 mais 3. Né? Multiplicar por 1 é ele mesmo. Embaixo, né? Multiplicação, tá? Desculpa, produto, né? A multiplicação da soma pela diferença. É um produto notável, tá? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? E aí vai ficar assim, em cima, raiz quadrada de 11 mais 3, e embaixo, né? A raiz quadrada de 11 é o quadrado, 11. Raiz quadrada menos, né? Raiz quadrada não, menos 3 elevado ao quadrado, 9, tá? Então, fica assim, resposta final. 11, raiz quadrada de 11 mais 3, embaixo. 11 menos 9, 2. Resposta final, raiz quadrada de 11 mais 3 sobre 2. Não dá para simplificar, não tem o que fazer aqui, para por aí. Show? Bom, de modo geral, a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B é o fator racionalizante de raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B. Quando a gente multiplica um pelo outro, produto notável, né? O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B é o fator racionalizante de raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. E a raiz quadrada de A mais B é o fator racionalizante de raiz quadrada de A menos B. Show? Bom, é só isso, tá? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício. Eu vou deixar o meu e-mail, tá? Se alguém quiser conversar comigo, fazer alguma pergunta, algum comentário em particular, pode me mandar um e-mail. Ou, se quiser comentar aqui nos comentários do vídeo, se quiser falar alguma coisa, se quiser fazer uma pergunta, uma dúvida, tá? Se quiser trocar uma ideia, estamos à disposição. Tá bom? Bom, fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.